vocês, vamos continuar nossa quarta aula de relatividade restrita. Eu acho que deu para perceber, para quem não está acostumado a acompanhar esse tipo de aula na universidade, isso é o que torna um físico um físico, né? O curso de física não é um curso tão simples e tão trivial assim, né? Então depende bastante de abstração para a gente poder compreender os fenômenos físicos e como a gente trata matematicamente vários desses fenômenos com várias ferramentas matemáticas, assim que a gente consegue produzir novas teorias, testar novos experimentos e assim vai. Então, no final da aula passada, eu terminei apresentando um conceito um pouco mais teórico de como a gente vai tratar essas transformações de coordenadas entre dois referenciais. E uma primeira coisa que eu apresentei foi que agora que a gente conhece qual é esse espaço geométrico que é invariante na transformação entre os referenciais, fica mais fácil de eu conseguir agora encontrar essas transformações entre os referenciais. Tá? Então a primeira coisa que, relembrando na aula passada, para quem não viu, volta na terceira aula de relatividade, lá no finalzinho, eu indico exatamente isso, né? Antes eu tinha um parâmetro que era um parâmetro polar, onde eu conseguia parametrizar as coordenadas x e y, por exemplo. Né? Agora, num espaço bidimensional, né, de um espaço quadridimensional, que é o espaço de Minkowski, eu posso parametrizar, por exemplo, né, um movimento unidimensional só na direção x, né, e o tempo. Então são duas dimensões do espaço de Minkowski por um parâmetro, e esse parâmetro agora é um parâmetro hiperbólico. Né? Isso vem da própria natureza de como as transformações ocorrem entre um referencial e outro. Tá bom? Legal? Revejam a aula passada lá no finalzinho e para a gente poder continuar aqui. Beleza? Então, preparem aí a água e bora para a aula. Então, olha só, pessoal, lembrem, né, que eu vou aqui de novo apresentar a nossa aula, eu tenho as minhas notas de aula aqui do lado, e em cima disso eu tenho também essas anotações aqui, em que eu vou poder apresentar, né, de uma maneira um pouco mais tranquila para vocês, o que eu estou querendo mostrar nessas aulas. Tá? Então vamos lá. Então lembre, a primeira coisa que a gente viu foi o seguinte, né, que é a pergunta que eu fiz inicialmente, na aula passada. Qual é o lugar geométrico que é invariante nas transformações entre referenciais relativísticos ou referenciais iniciais, nesse caso? Tá? Lembrem o seguinte, que aquela quantidade que era invariante era o ΔS quadrado. Então eu tenho aqui nossa definição do que é o elemento de linha, do que é o ΔS quadrado. Esse ΔS quadrado vale menos ct quadrado mais x ao quadrado. Então veja que a nossa definição, ΔS quadrado menos ct quadrado mais x quadrado, né, ela continua aqui em cima. Né? Eu faço aqui uma comparação rápida, né? Lembrando que se eu tiver num mundo bidimensional comum, x e y, por exemplo, eu posso ter aqui ΔS quadrado, que é igual a x quadrado menos y quadrado. O que é o nosso y no caso do diagrama de Minkowski? É o ct. Tá? Então estou fazendo uma comparação para a gente poder fazer essa comparação visual do espaço cartesiano com o espaço quadridimensional de Minkowski, agora utilizando duas dimensões. Tá? O que fica claro dessa expressão é a seguinte, né? Essa expressão ela compreende o lugar geométrico, matemático, de uma hipérbole, né? De uma curva hiperbólica, cujo parâmetro que controla essa curva é chamado de parâmetro hiperbólico. Certo? E o parâmetro hiperbólico, que é o θ aí, a gente definiu lá no finalzinho da aula passada, lembrando o seguinte, né, que o seno hiperbólico de θ é e elevado a θ, menos elevado a menos θ sobre 2, e o cosseno hiperbólico de θ é e elevado a θ mais elevado a menos θ sobre 2. Tá? Então lembrem isso lá em cima, porque isso leva a uma relação que dá exatamente matematicamente o que a gente está procurando aí. Tá? Legal. Né? Isso quer dizer o quê?
que se eu comparar aqui com o meu diagrama de Minkowski, eu vou ter x² menos ct² que é igual a ΔS². Então, ΔS², ele faz o papel aqui como o raio de uma circunferência em 2 dimensões, né? Ou ele faz o papel aqui de uma esfera em 3 dimensões no espaço euclidiano comum, né? Então, o ΔS² aqui, ele é a distância, que agora no espaço-tempo de Minkowski a gente chama de intervalo, de um certo ponto desse espaço de Minkowski, né, até a minha origem, certo? Então, tudo isso a gente definiu já nas aulas anteriores, né? Então, veja que dessa forma, o espaço geométrico que a gente constrói, né, em 2 dimensões, ela é formada por hipérboles. Então, olha só. Como aqui o meu desenho ele já está pronto, vamos tentar mostrar alguns pontos aqui, que são pontos importantes, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, veja, esse é um gráfico de CT e X, um gráfico bidimensional de um movimento unidimensional, espacial. Cada ponto que tem a distância ΔS² com relação à origem, que está aqui, forma agora a hipérbole. Então, eu tenho essa hipérbole aqui, né, para um certo conjunto de pontos C e T, toda a distância ou intervalo entre esse ponto e esse ponto é ΔS², né? Então, eu tenho essa hipérbole. Veja que essa hipérbole aqui, que tem esse parâmetro, para esse ponto aqui, esse parâmetro hiperbólico, essa hipérbole ela cai dentro do cone de luz, né? Veja, essas linhas que fazem 45 graus com horizontal são os limites do meu cone de luz. Então, dentro do cone de luz, essas hipérboles aqui, que é essa hipérbole do futuro e essa hipérbole do passado, são as hipérboles que podem possuir uma certa dinâmica, né? Então, eventos dentro desse cone de luz são possíveis, tanto no futuro como no passado, tá? Agora, hipérboles fora do cone de luz são hipérboles que a gente não conhece, lembrem disso, né? Se eu estou fora do cone de luz, vão ter movimentos que eu não vou poder reconhecer porque são partículas que se movimentam mais rápido que a luz. Ok? Bom, legal. Veja, a hipérbole, essa primeira hipérbole aqui de cima, ela tem intervalo ΔS que é negativo, como a gente esperava, né? Aqui embaixo é a mesma coisa. Agora, essa hipérbole aqui, ela tem intervalo que é positivo. Lembra? Então, todo ponto aqui, ou todo evento separado com a origem, é um evento positivo, que é um evento do tipo espacial. Lembrem disso, né? Aqui dentro do cone de luz é um evento do tipo temporal. E aqui eu tenho o cone de luz, que é o tempo tipo nulo. Tá? ΔS² aqui vale 0. Bom, e qual que é o objetivo disso? É observar que geometricamente a transformação de coordenadas entre os eixos x e t, ou ct, né, e os eixos x' e t' de outro referencial, eles podem ser recalibrados agora utilizando essa transformação. Veja, o número 1 aqui representa um ct' igual a 1. Tá? Veja que esse 1 em ct', ele é algum valor em t e algum valor em x, né? Então, para eu poder encontrar quanto vale esse valor em linha, eu preciso descobrir quanto que é o valor em t e quanto é o valor em x, ou vice-versa. Tá? O que eu faço com a minha parábola, com a minha hipérbole aqui, é comparar exatamente essa transformação, essa calibração. Né? Veja que 1 no eixo t', o que é o eixo t'? É o eixo do tempo, né, de uma mosca que está andando com uma certa velocidade na direção x, indo para lá com velocidade v. Né? Lembrem que agora eu já descobri na aula anterior também como descrever o eixo temporal de um referencial do ponto de vista do outro referencial. Né? Então aqui eu vejo que 1 no referencial linha, né, ele vai ser 1 temporal no referencial t aqui. Né? Veja, todos esses pontos aqui têm a mesma distância com relação à origem e vale 1, nesse caso aqui que eu escolhi arbitrariamente. Né?
Então aqui vale 1, esse ponto também são iguais, esse são iguais, esse são iguais. Então dessa forma eu consigo, com essas transformações, mapear as coordenadas de um referencial com relação a outro referencial. Né? Bom, então esse desenho aqui é um desenho bidimensional. Como a gente sabe, o espaço de Minkowski ele é quadridimensional. Então se eu desenhar, né, essa hipérbole em 3 dimensões, se eu adicionar x e y aí, eu vou ter uma hipérbole em 3 dimensões. Eu posso adicionar a 4ª dimensão, vou ter uma hipérbole que eu não vou poder, né, visualizar na minha folha de papel aqui. Tá? O meu parâmetro hiperbólico ele vai de menos infinito a mais infinito. Né? Você pode perceber aí que a minha hipérbole, né, ela tem o domínio dela de menos infinito a mais infinito. A gente vai verificar daqui a pouco que esse parâmetro hiperbólico θ, cuidado confundir esse θ, que é o parâmetro hiperbólico, que tem uma definição diferente, né? Tem um domínio diferente, ele vai de menos infinito a mais infinito, ele não é um ângulo comum, né? Ele não é um ângulo polar como a gente está acostumado. Ele é um número, né, que vai de menos infinito a mais infinito. Lembra que o ângulo polar ele é algo que visualmente vai de 0 a 2π e depois começa a repetir, certo? Então não confundam. Eu estou chamando os dois de θ. É por quê? Podia chamar de outra letra grega, mas isso não ia ajudar em nada a discussão, certo? Então eu até estou usando a mesma letra para que o aluno consiga compreender que a mesma letra pode representar coisas que são diferentes, contanto que no contexto eu consiga identificar, tá? Então é um treinamento que a gente vai fazer. Tá? Tome uma água, respirem, pausem o vídeo se tiver muita coisa, voltem, repitam, né? Essa é a liberdade que a gente tem. Bom, então vamos lá. Eu quero fazer o seguinte, né? Eu quero construir junto com vocês esse formalismo de como eu vou definir essas transformações relativísticas. Tá? Como se faz isso normalmente nos livros mais básicos de física que tratam dessa matéria? Olha, a maneira de que é feito isso no nível mais fundamental é fazer um Gedanken Experiment, um experimento mental, utilizando espelhos, né? Um experimento assim. E você realmente consegue chegar nas equações de relatividade, só que de uma forma muito restrita. Tá? Não é tão trivial assim de compreender depois como essas equações elas funcionam no nosso dia a dia. Então o que eu quero fazer aqui é levar o aluno a conseguir compreender como essas transformações são obtidas de uma maneira mais visual e de maneira que o aluno possa aplicar, né, os conhecimentos de relatividade restrita para qualquer tipo, né, de pergunta que você possa fazer no futuro. Certo? Assim você não fica restrito a aplicar equações, que é coisa que físico não faz. O físico não aplica equações, né? Físico tem que conseguir entender quando interpretar um certo conhecimento físico e como poder utilizar as ferramentas matemáticas para interpretar isso. Tá? Então esse exemplo aqui eu faço o seguinte, ó. A gente vai analisar as alterações que eu tenho que fazer nas transformações de Galileu, que a gente já viu lá na primeira aula, né, para que eu consiga adaptar agora, né, os postulados de Einstein. Então eu tenho que acomodar os postulados de Einstein a essa nova interpretação das transformações galileanas. Então o que eu faço aqui é o seguinte. Eu tenho o observador S parado, a gente pode pensar que sou eu sou o observador S que estou parado. Né? E eu tenho o observador S' que está indo para lá naquela direção. Esse observador S', ele pode ser uma mosca ou uma borboleta que está indo para lá com uma velocidade v. Né? Então, observador com velocidade v na direção x. Primeiro, por que eu estou fazendo isso? Por que eu sempre vou mexer com relatividades relativas unidimensionais? Eu poderia fazer para qualquer direção? Poderia. O problema é que no nosso nível matemático no momento, não dá para observar todas as nuances dessas transformações. Né? Então, a transformação para qualquer tipo de movimento relativístico, ela não é tão simples de a gente representar aqui agora com a notação que a gente tem na matemática. A gente precisaria avançar um pouquinho mais e mudar um pouco a notação para isso clarear a nossa mente.
Tá? A gente vai chegar no final do nosso curso com muita bagagem para poder fazer isso, certo? Mas no momento eu vou tratar isso em partes. A gente vai ver, né, para o movimento relativo em qualquer direção, né, mas de maneira um pouquinho mais contextualizada. Então eu tenho esse meu experimento aqui, né? Lembrando aqui que no espaço euclidiano, se eu faço uma rotação do meu referencial por um ângulo φ, que é o exemplo que eu dou aqui embaixo, né, x' é representado em função de x e y dessa forma, e y' é representado com relação a x e y dessa forma. Né? Então x sou eu, x e s sou eu, e s' é alguma rotação do meu referencial S' por um ângulo φ. Então a transformação que leva os pontos x e y em x' e y' é dada por essa transformação. Tá? Bom, isso daqui, de novo, isso aqui está na nossa segunda aula, eu deixo para vocês fazerem isso em casa com cuidado. Mas a gente viu que no espaço euclidiano comum, qualquer rotação no espaço tridimensional não altera uma quantidade invariante, que nesse caso é o r². Né? O r é a circunferência em 2 dimensões, que não importa se eu olho assim ou olho assim, ela continua sendo uma circunferência. Tá? O que eu vou fazer agora é fazer uma adaptação para o espaço quadridimensional de Minkowski. Tá? E como vai ser essa adaptação? Primeiro, né, eu vou usar agora a minha parametrização por um ângulo hiperbólico, e lembrando agora que são hipérboles, né, que formam os espaços que são invariantes no diagrama do espaço-tempo, né, o espaço geométrico invariante, né, e eu vou adaptar, né, essa parametrização para a discussão aqui no meu referencial quadridimensional. Então vejam, aqui de certa forma ele é primeiro vamos tentar interpretar o que eu fiz aqui como um chute, mas um bom chute, né? Um bom ansatz de parametrização. Se a gente observar, veja, eu estou chamando aqui CT' igual a CT cosseno do ângulo hiperbólico, então cosseno hiperbólico de θ menos x seno hiperbólico de θ. Você pode fazer uma comparação direta com a nossa última expressão, que é essa expressão no espaço euclidiano de uma rotação bidimensional. X' é igual a menos CT seno hiperbólico de θ mais x cosseno hiperbólico de θ. Tá? E y' é igual a y, z' igual a z. Então veja, primeiro eu posso dar esse chute aqui. Tá? Bom, vamos pensar o seguinte, olha, se esse chute que eu dou, né, se essa transformação está correta, a primeira coisa que tem que acontecer é que aquela quantidade que é invariante entre os referenciais, ela tem que permanecer constante, né? Tem que permanecer invariante. E quanto é essa quantidade? Olha, essa quantidade é o ΔS² em um referencial, né? E o ΔS' no outro referencial. Essas duas coisas elas devem ser obrigatoriamente iguais. Tá? Então o primeiro teste que eu vou fazer aqui é verificar se isso é verdade. Tá bom? Tá? Mais uma coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, quando eu estou vendo movimento relativos com relação a um referencial e outro referencial, lembrem, o S, referencial parado, o R', o referencial em movimento numa única direção, que é a direção X. Né? Eu chamo esse tipo de movimento relativo de boost. Né? Então o que eu estou analisando aqui é um boost em qual direção? Um boost na direção X. Tá? Então, vou trazer um pouquinho mais aqui do vocabulário associado à relatividade, né, para que a gente possa depois reduzir a quantidade de palavras que eu digo nesses movimentos. Então, em vez de falar movimento relativo numa direção, eu vou dizer boost. Nesse caso, é o boost na direção X. É isso que eu estou fazendo. Tá? Daí você pode perguntar, professor, mas por que o y' não mudou e por que o z' não mudou? Porque o boost é na direção X, certo? Então, como a gente ainda não tem, né, aquelas ferramentas para poder discutir passo a passo de como chegar nessas relações, né, eu vou ter que aqui induzir vocês, né, pelo menos no momento, a dizer o seguinte, olha, as coordenadas, né, que não são na direção do boost, ou seja, não são paralelas ao boost, que é no caso do x, do y e do z, elas não se alteram nessa transformação. Né? Então,
voltando ao espaço euclidiano, se a rotação é feita em torno do eixo Z, o Z não muda. É isso que mais ou menos que está acontecendo aqui. Tá? Então veja, o meu primeiro teste é verificar se o ΔS' quadrado é igual a ΔS quadrado. Então eu vou ver aqui em cima, tá? Começando lá com ΔS' quadrado, logo aqui, ΔS' quadrado, vale menos CT' quadrado, mais X' quadrado, mais Y' quadrado, mais Z' quadrado. Certo? Essa é a nossa definição da quantidade invariante entre os referenciais. Legal, maravilha. Só que CT' vale isso, X' vale isso, Y' e Z' valem isso. Né? Faço aqui uma conta, refaço essa conta aqui, verifiquem se eu não errei nada, e eu chego que isso aqui é igual a isso, que é exatamente ΔS quadrado. Então, portanto, a quantidade invariante ela é realmente preservada. Eu estou chamando de norma aqui, porque isso depois a gente vê a própria definição de produto escalar nesse universo. Tá? Legal. Então a gente chegou, né, agora nessa nossa transformação, que é essa transformação lá em cima. CT' igual àquilo, X' igual àquilo, Y' igual àquilo, Z' igual àquilo. Legal. O que eu vou fazer agora é interpretar quanto vale esse ângulo θ. Quanto que é esse ângulo hiperbólico θ? Vamos ver. Olha, no referencial S', o observador está parado. Então, se eu sou referencial S', eu estou parado na origem, certo? Se eu estou parado na origem, eu não mudo de posições X no meu referencial, certo? A única coisa que muda no meu referencial é o tempo, que está sempre no meu pulso e que inclusive esqueci de novo o relógio, né? Então o tempo, ele está passando aqui, telinha, está sempre passando, eu sou referencial, não estou me movendo. Então no meu caso, o tempo passa, né? Mas o X, ele é igual a zero. Então se eu voltar aqui no meu chute, eu tenho que o X' é igual a menos CT seno hiperbólico de θ mais x cosseno hiperbólico de θ. Né? Se o x' não muda, x' é igual a zero. Então eu posso observar aqui, né, que se x' é igual a zero, eu posso reescrever essa equação em seno hiperbólico de θ sobre cosseno hiperbólico de θ, né, que vai ser igual a x ct, só que x t, o que é x? X é a minha posição com relação ao referencial S, né? E o t é o tempo que passa no referencial S das minhas posições. Então, x sobre t é a minha velocidade relativa com relação ao referencial S, se eu sou referencial S', né? Então, a tangente hiperbólica de θ vale V sobre C, né? O que faz com que θ, né, é o arco tangente ou o arco tangente hiperbólico menos 1, né? Ou seja, a função inversa da tangente hiperbólica de V sobre C. Né? V sobre C. V, que é a minha velocidade, ela é no máximo C. Então, a tangente hiperbólica de θ ela pode ser no máximo 1 ou menos 1, porque a velocidade, olha só, eu posso está indo naquela direção, que é a velocidade positiva, ou posso estar indo na direção oposta, com a velocidade negativa. Né? Então, a tangente hiperbólica de θ pode ir menos 1 a 1. Se você verificar o arco tangente o arco tangente hiperbólico, né, ela vai de menos infinito a mais infinito. Esse é o domínio da nossa função aí. Tá? Esse θ, que é o nosso parâmetro hiperbólico, que agora vale o arco tangente hiperbólico de V sobre C, é também chamado de rapidity. Infelizmente, a gente não vai poder, né, explorar tanto assim esse parâmetro, porque a gente não vai ter tempo, basicamente. Né? Tem um exercício na lista de exercícios especificamente para trabalhar com um exemplo, com rapidity, para poder observar que é mais fácil, é um parâmetro que facilita a nossa vida. A gente vai trabalhar bastante com rapidity, mas isso a gente vai ver melhor em Teoria Eletromagnética 2, lá no final do curso, né? Que é um curso mais avançado. Ok? Legal. O que eu vou fazer agora? Eu quero, no final das contas, encontrar essa transformação entre referenciais, de como eu vou ligar
as coordenadas CT', X', Y', Z', em função de CT, X, Y e Z. Tá? Então essa é a minha missão, é isso que eu quero fazer agora. Eu quero descobrir como vou fazer essas transformações. E essas transformações, elas foram baseadas, né, na minha expressão lá em cima, em função dos ângulos hiperbólicos, da definição das coordenadas em função das coordenadas do parâmetro hiperbólico, né? E isso é possível porque agora o lugar geométrico invariante são hipérboles no espaço-tempo. Então veja, nada disso está desconectado, né? Tudo vem de uma escadinha que eu vou subindo ali o conhecimento e mostrando o que cada coisa está sendo construída, certo? Bom, como eu quero descobrir essas transformações, que agora eu vou chamar de transformações de Lorentz, que são a mudança, né, daquelas equações de transformação de Galileu para uma equação de transformação mais completa, né, entre dois referenciais que estão em movimento relativo, eu vou chamar isso daqui de transformações de Lorentz, só que mais especificamente eu vou chamar de boost de Lorentz. Tá? Vou chamar de boost de Lorentz. Vão ser essas transformações que vão dar esses movimentos relativos. Tá? Vamos lá. O que eu tenho? Primeiro, né, eu tenho que a minha tangente hiperbólica de θ, que é seno de θ cosseno hiperbólico de θ, é igual a V sobre C. Ou seja, eu consigo escrever seno hiperbólico de θ em função de cosseno hiperbólico de θ. Então vai ser V sobre C, cosseno hiperbólico de θ logo aqui. Tá? Segundo, né? Cosseno hiperbólico quadrado de θ menos seno hiperbólico quadrado de θ é igual a 1. Confiram isso com a própria definição do que é cosseno hiperbólico de θ, do que é seno hiperbólico de θ. Não precisa confiar em mim, você pode fazer a conta e verificar que isso é verdade. Essa relação matemática, essa identidade, ela é real. Né? Bom, eu dou aqui mais uma trabalhada, eu verifico que o cosseno hiperbólico quadrado de θ é menos beta quadrado cosseno hiperbólico de θ, né? Substituir o seno hiperbólico de θ nessa expressão, dei mais uma trabalhadinha ali, né? Bom, não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque isso aqui é um soma, multiplicar e dividir, certo? Então, eu já falei, sempre que for soma, multiplicar e dividir, eu vou pular, porque somar, multiplicar e dividir não é para ser tão complicado assim, certo? A minha expressão final é essa aqui, ó. Cosseno hiperbólico de θ vale 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado. Lembrem, beta vale V sobre C. Beta no máximo 1, né? No mínimo 0. 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado eu chamei de gama, que é o nosso fator de Lorentz. Tá? E gama agora ele pode ser no mínimo 1, né? E no máximo não tem, infinito, né? Porque quando beta tende a 1, essa expressão tende a um infinito. Tá? Então gama é no mínimo 1 e vai para o infinito. Certo? Então esse é o meu fator fundamental agora, porque agora eu posso voltar na minha expressão, utilizando agora o fator de Lorentz que eu acabei de descobrir, né? Para reescrever a minha expressão. Então começando lá, com x' é igual a menos CT seno hiperbólico de θ mais x cosseno hiperbólico de θ. Né? Eu posso trocar seno hiperbólico de θ por aquela expressão que eu encontrei lá atrás em função de cosseno hiperbólico de θ. Né? Então eu reescrevo um pouco mais as minhas equações aqui, fica tudo em função de cosseno hiperbólico de θ, coloco o cosseno hiperbólico de θ em evidência, né? E eu fico ali em cima, ó, cosseno hiperbólico de θ, x menos beta ct, e lá embaixo eu reduzo e troco o cosseno hiperbólico de θ, que é uma constante agora para a gente, em função da velocidade relativa, e é o próprio gama. Então, o meu cosseno hiperbólico de θ é o próprio gama. Beleza. E é uma constante. E facilitou a minha vida. Certo? Então, x' é igual a gama x menos beta ct. Eu estou sempre deixando o CT junto aqui, porque lembrem, né? Para que tudo fique na mesma unidade, o C tem que estar multiplicando o T. CT é uma coordenada ela mesma, tá? Então eu não estou querendo perder o C no meio aqui da jogada. Então,
x', então, é igual a gama menos beta CT mais x. Eu só troquei ali, botei o menos beta CT para frente, porque eu estou querendo deixar naquela ordem para organizar o meu cérebro. Meu cérebro não é muito organizado. Então, como eu, lá no começo, lá na segunda aula eu falei, em vez de chamar x, y, z, t, agora eu vou chamar de CT, x, y e z. Então, o t passa a ser minha primeira coordenada. Tá? Bom, daí eu sigo aqui com a transformação do tempo, do tempo no referencial linha em função do tempo no referencial S. Tá? Mesma coisa, eu substituí lá em cima o seno hiperbólico de θ, coloquei o cosseno hiperbólico de θ em evidência, substituí o cosseno hiperbólico de θ por gama, eu acabei com CT' igual a gama CT menos beta x. E o y' e o z' não se alteram. E não se alteram porque o meu boost, o movimento relativo entre os meus referenciais, ele ocorre nas coordenadas paralelas ao boost e não altera as coordenadas que são as coordenadas transversais. Ok? Tá claro isso pra gente? Deu para compreender? Então, resumindo aqui, olha o que eu tenho. O meu observador S, vamos dizer que sou eu, sou o observador S. Eu meço um certo evento, um certo ponto no espaço onde está acontecendo alguma coisa com coordenadas CT, X, Y e Z. O observador S', que é uma mosca que passa na minha frente com velocidade V nessa direção, não em qualquer outra direção, mas nessa direção, com velocidade V nessa direção, vai medir esse mesmo ponto, esse mesmo evento, agora com coordenadas CT', X', Y' e Z'. Então, para esse boost na direção X, do referencial linha, que está indo para aquela direção com velocidade V, eu tenho as transformações de Lorentz, que a gente acabou de calcular, que são dadas por essas expressões aqui. CT' igual a gama CT menos beta x. X' igual a gama menos beta CT mais x. E Y' igual a y. Z' igual a z. Tá? Beleza. A gente acabou de encontrar lá. Tá? Agora, a próxima pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte. O que eu fiz? Eu descobri como descrever esse ponto no espaço-tempo, que do meu referencial tem coordenadas CT, X, Y e Z, e no referencial linha tem essa transformação. Tá? E o contrário? O que é o contrário? Se eu estou no referencial linha, eu sou a mosca em movimento indo para lá, esse ponto para mim tem coordenadas CT', X', Y' e Z'. Mas e para o referencial S? Então eu tenho que inverter essa transformação. Tá? Veja, a conta que eu deveria fazer para explicar isso seria a conta com o movimento relativo com o S indo naquela direção com velocidade V. Se você notar, você pode fazer em casa, devagar, todas as contas de novo, mas o que vai mudar nessa relação é o sinal da velocidade, é o sinal de V. Tá? Então fica claro até aqui, eu posso escrever aqui sem muito medo de errar, verifique em casa, às vezes eu posso, alguém quer me provar errado, isso sempre acontece. Eu tenho ali CT, que é igual a gama, CT' mais beta X'. Tá? Então, o que é beta? Beta é V sobre C. C é uma constante. Então, V, que é a velocidade relativa, ela pode ser positiva, ou pode ser negativa, certo? E o X vai ser igual a gama beta CT' mais X'. Y igual a Y', Z igual a Z'. Então, eu estou descrevendo aqui como um referencial vê o outro a partir do outro referencial e vice-versa, como essas transformações ocorrem. Veja, nesse ponto agora, a gente descobriu, no final dessas 3 aulas até agora, como essas transformações ocorrem. Essas são as transformações de Lorentz para um boost numa única direção. Certo?
Deu para compreender? Vamos voltar aqui. Resumindo, esse é o boost de Lorentz, tá? Para as transformações numa única direção. Agora eu quero fazer o seguinte. Calma, tome uma água, hidratem. De novo, né? Nessa época de pandemia, se hidratar é a melhor opção, agora no momento. E ficar em casa, claro. Ficar em casa e se hidratar. Álcool em gel, lavar a mão. Olha, eu sei, né? Essa parte de relatividade é uma parte bastante complexa. Da maneira que eu estou lidando aqui, eu não estou deixando um trabalho muito fácil para vocês. E não estou mesmo, né? Eu não estou mesmo porque o que eu quero é aumentar a qualidade da nossa discussão para que o aluno, né, ele consiga acompanhar o nosso curso aqui e também lá para frente, quando chegar no final do curso de Física, tanto de licenciatura, bacharelado, ensino à distância, do que seja, ele consiga visualizar essas nossas, né, formas matemáticas de tratar os problemas de maneira mais simples, não ficar chocado com várias coisas, certo? Então o que eu quero fazer agora com vocês é mostrar, pelo menos nesse pequeno intervalo de tempo que eu vou fazer, tá? Então, né, você pode dar uma descansada, clica num pause aí antes de continuar. O que eu quero fazer é melhorar a notação, que vai ser uma parte importante. Como agora a gente está trabalhando num espaço que é quadridimensional, tá? Eu quero trabalhar um pouquinho a notação com vocês. Por quê? Porque isso vai facilitar no futuro e porque também vai facilitar agora a nossa vida quando eu chegar na parte em que eu vou discutir energias relativísticas com vocês, tá bom? Então essa parte ela é importante para poder compreender o final, tudo bem? E isso vai facilitar a sua vida no futuro. E não é tão complicado assim. Vamos devagar aqui, tudo bem? Então vamos lá, vamos voltar para as nossas discussões aqui. Então olha só. O que eu quero mostrar nessa parte, nesse pedaço, tá? Que é uma maneira interessante e necessária também de como eu vou representar as coordenadas no meu espaço-tempo utilizando um formalismo que é chamado de formalismo de quadrivetores. Então veja, os meus vetores agora, lembram que no meu espaço euclidiano tridimensional normal, eles tinham 3 componentes, né? X, Y e Z. Eu poderia ter mudanças de coordenadas para diferentes referenciais. Eu posso transformar isso para coordenadas esféricas, cilíndricas, hiperboloides, sei lá, né? Você pode brincar bastante com transformações de coordenadas. Tá. Só que, né, quando eu vou aumentando o número de dimensões, as coisas ficam mais complexas. Então não é, quando eu aumento uma dimensão a mais, não é que eu aumento o trabalho um pouquinho a mais. Não, eu aumento o trabalho bastante. Né? Eu aumento o trabalho 4 vezes mais trabalho para fazer conta das coisas. Então eu vou representar agora as minhas coordenadas de uma maneira um pouco mais simplificada. Tá? Então se você verificar aqui em cima, olha o que eu tenho lá em cima. Eu tenho agora xmi, né? Xmi, letra grega. Esse xmi, ele representa, então essa é uma nova... um novo tipo de formalismo, né? Ele representa 4 coisas. Tá? Ele representa uma matriz, né, que tem componentes x0, x1, x2 e x3. Tá? O mi, então, ele é um índice que está em cima agora, né? Um índice xmi em cima, que vale 0, ou vale 1, ou vale 2, ou vale 3. Então essa é a primeira coisa. Tá? Uma outra maneira de representar a mesma coisa, né, é aquele x0, xi. O i agora é uma letra romana, né? O mi é uma letra grega. O mi pode ter 4 índices, 0, 1, 2 e 3. O i, que é uma letra romana, pode ter 1, 2 e 3 só como valores, certo? Beleza? Tá. Você pode verificar também aí já que o x0, né? O que é o x0? O x0 seria o CT, o x1 seria o x, o x2 seria o y e o x3 seria o z das nossas representações, né? Pelo menos aqui em que a parte espacial é um espaço euclidiano. Deixa eu botar aqui. Aqui.
Tá? Então, a minha representação de xmi vale ct, x, y e z. Tá? Veja agora, né? Esse meu xmi é o que eu chamo de um quadrivetor. Então, essa representação ela já é uma representação bastante completa. Ela, por si só, representa 4 coordenadas numa só letra mais um índice. Reduziu muito o meu trabalho, certo? Então, veja, no outro referencial, no referencial linha, esse mesmo quadrivetor, que representa um evento no espaço-tempo, tem agora ct', x', y' e z' como coordenadas. Tá? Veja, devagar, né? Vamos digerir um pouco essas informações. Né? Legal. Então, as minhas transformações que eu cheguei no slide anterior, né? Na parte anterior da aula, que é aquilo ali, eu posso agora, utilizando essa nova notação, utilizando esse novo formalismo, escrever dessa maneira. Olha, x' 0 é igual a gama x0 menos gama beta x1. Verifiquem, ver se está certo. Né? Você pode verificar aí, troca x0 por ct, x1 por x, verifica se bate com o slide anterior. x'1, que é o x', é igual a menos gama beta x0 mais gama x1. x'2, que é y', é igual a x2, que é y. E x'3, que é igual a z', é igual a x3, que é igual a z. Né? Agora, olha que interessante. Eu estou trabalhando aí de duas maneiras. Tanto na forma de componente, porque xmi, que é o meu quadrivetor, ele representa ao mesmo tempo as componentes e o próprio quadrivetor. Né? E a transformação de Lorentz que eu tenho do meu lado nessa nova notação é como se fosse essa soma matricial aqui. Desculpa, essa soma matricial, deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho uma matriz linha, que é x'0, x'1, x'2, x'3, né? que vale a multiplicação dessa matriz por essa matriz coluna aqui também, x0, x1, x2 e x3. Tá? Se eu multiplicar essa matriz, que é uma matriz 4 por 4, né? Uma matriz 4 por 4, possui 16 componentes. Então veja, a minha transformação é uma transformação no espaço quadridimensional, ela possui 16 componentes. Essa matriz de transformação, que tem componentes gama, menos gama beta, 0, 0, menos gama beta, gama, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Né? Essa matriz a gente chama de matriz de transformação de Lorentz num boost, ou seja, é a matriz de boost. E cada componente dela, né, aqui eu estou chamando de lambda maiúsculo, né, lambda mi. Está vendo que mi está aqui em cima, ni está aqui embaixo, e o mi está nessa. A gente pode pensar numa separação aqui na linha, né? Não está um embaixo do outro. Eu tenho mi aqui e tenho ni aqui. Essa representação, mi é a linha e ni a coluna. Então, por exemplo, 0, 0 seria gama, certo? 0, 1 é linha 0, que é essa linha aqui. 1 é a coluna, que é essa componente aqui, tá bom? Tá? Agora, essa transformação, essa multiplicação aqui, né? Cada componente aqui é resultado da multiplicação dessa coluna com essa linha. Então, esse cara aqui é igual a isso multiplicado por isso. Isso pode ser resumido nessa expressão aqui, ó. x' é igual a lambda mi x ni. Agora, essa expressão talvez demande um pouco mais de explicação, porque essa expressão ela representa uma coisa bem interessante que é a chamada da representação de soma de Einstein. Se você verificar logo aqui em cima, eu tenho x', x', que é igual a gama mi x'. Então, do meu lado direito da equação, eu tenho duas componentes que têm o mesmo índice. Tá vendo? Eu tenho ni e x', certo? Sempre que eu tiver índices repetidos em dupla de um lado da minha equação, esses índices repetidos, eles representam soma. Né? Então, escondido aí, eu tenho uma soma em ni.
E lembra que mi eu vou de 0 até 3, certo? Então, como exercício de casa, quero que vocês façam isso, né? Substituam aqui o mi por 0, então vai ficar 0 e 0. E esse cara aqui vai ter que ser 0, 0, daí mais, né? 0, 1, 1, mais 0, 2, 2, mais 0, 3, 3. E você vai verificar que é a multiplicação dessa coluna com essa linha igual a essa componente, que é exatamente essa expressão aqui. Tá? Então, para mi valendo 0, você tem que chegar nessa expressão. Para mi valendo 1, tem que chegar nessa expressão. Para mi valendo 2, nessa. E para mi valendo 3, nessa daqui. Certo? Façam em casa. Treinem um pouco essa matemática aí, que vai ajudar bastante lá para frente, que a gente vai realizar. Certo? Bom, de novo, eu sei, bastante coisa nova. Tome uma água, se hidrate. Lembrem o seguinte, quando a gente estava lá na primeira aula, eu discuti com vocês por que era importante a gente descobrir essas novas transformações frente às novas descobertas do eletromagnetismo, né, nos tempos de Einstein, lá em 1900, final do século XIX, começo do século XX. Tinha um problema existencial, né, com as transformações de Galileu, que eram as somas das velocidades. Né? As equações do eletromagnetismo, elas me mostram que a onda eletromagnética ela viaja com a mesma velocidade, independente do referencial. Agora, né, se isso é verdade, na hora que eu tenho um movimento relativo entre referenciais, as transformações de Galileu fazem com que eu tenha, né, que observar essa onda com velocidade maior ou com velocidade menor que a velocidade da luz, certo? Mas por quê? Porque a soma clássica de velocidades com as transformações de Galileu, elas não são completas, elas precisam ser modificadas, como a gente já discutiu, tá? Então o que eu quero fazer agora é exatamente isso, é definir como se dão essas transformações de velocidades ou essas somas de velocidades relativísticas, né? E como isso vai comportar agora o próprio eletromagnetismo, tá? Então essa é a parte fundamental, vamos lá. Então voltando aqui, né? Tem as transformações de Lorentz para um boost em qualquer direção. Então, primeiro, né, antes da gente começar com as transformações de velocidade, eu quero discutir de maneira geral como se dão as transformações de Lorentz para um boost em qualquer direção. Então, ao invés de um boost na direção x, vou fazer um boost numa direção genérica, que é um boost numa direção v. Então, olha, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu referencial S, tenho o meu referencial S'. O que a gente fez até agora foi descrever as equações de transformação para esse caso. Né? A S' está indo para cá, com velocidade v, que é na direção x. É isso aqui. Então, todas as equações que a gente chegou até agora foi para esse caso. Tá? Agora, imagina que ao invés disso, eu tenho esse caso aqui, onde eu tenho um referencial S' que está indo para cá com velocidade v com relação a esse referencial. Né? Então, ao invés de ter componentes apenas x, eu tenho componentes vx, vy e vz. Esse meu ponto P, que tem coordenadas x nesse referencial, e tinha, lembra, x' com relação a esse, agora tem x' com relação a esse cara aqui. E é essa transformação que eu quero agora analisar. Bom, como que eu vou fazer isso? Eu já adiantei que essa transformação não é tão simples, não é tão trivial. E falta para a gente uma matemática para a gente poder fazer isso. Né? A gente viu um pouquinho no slide anterior como são a representação quadridimensional dos quadrivetores. E isso é fundamental para poder prosseguir. Só que eu vou fazer diferente aqui, porque eu não quero avançar muito matematicamente nesse ponto. Tá? O que eu conheço até agora é como as transformações se dão numa única dimensão. Né? Então, na direção x apenas, eu sei como fazer essas transformações. Ou seja, eu conheço as transformações num boost nas componentes, né? Nas componentes do meu quadrivetor na direção paralela ao boost. Né? Eu sei isso. E as direções perpendiculares, as componentes não se alteram.
Então, beleza. Então, a minha jogada aqui vai ser o seguinte. Eu vou pegar aqui, né, as minhas coordenadas, tá? Que é a coordenada do meu ponto P ali, x, e eu vou dividir, né, essas coordenadas x em duas componentes, que é uma componente que é paralela à velocidade relativa, ou seja, paralela ao boost, e uma outra componente que é a perpendicular ao boost. Daí o que eu sei? Eu sei que as componentes de P paralelas ao boost, elas vão se misturar com o tempo, né, e vão se modificar. Mas as componentes que são perpendiculares ao boost não vão se modificar. Certo? É uma ideia boa, né? Isso ajuda bastante a compreender aqui agora. Então, lembrando aqui, logo aqui, que x é igual a x paralelo a v mais x perpendicular a v, né? E x paralelo a v não é nada mais que a componente paralela de x na direção do versor v, que é v sobre v, né? Bom, mas a direção de x, né, a componente de x paralelo a v é só o produto escalar entre x e o versor v. Isso vai me dar aquela componente ou vai me dar a projeção de x na direção de v. Um pouquinho aqui de álgebra linear. Então, por isso que a álgebra linear é importante, né? Então, a projeção de x na direção de v é x escalar v versor, né, multiplicado na direção de v. Por isso que eu tenho ali x, logo aqui do lado, eu tenho x escalar v sobre v quadrado vezes v. Analise, né, para você poder compreender isso daí. Agora, a componente perpendicular, eu poderia até definir a componente perpendicular em função do produto externo, né, do produto vetorial. Mas eu não vou fazer isso, porque é mais trivial ainda, né, eu dizer que a componente perpendicular ao boost, ela é o x todo menos o x paralelo, certo? Então é isso que está escrito logo aqui do lado. Tá? Bom, então as transformações das componentes paralelas à velocidade, lembrando que logo aqui eu relembro, né, como são essas transformações para as componentes paralelas a um boost na direção x, né? E agora fica até trivial de eu refazer, né, que a transformação de x para x' vai ser da seguinte forma. Olha, a componente perpendicular de x' vai se transformar dessa maneira. Vai ser gama menos beta ct mais x paralelo. Certo? Porque só as componentes paralelas se transformam. Lembrem disso, tá? E o tempo ct' vai ser gama ct menos beta x paralelo, que é a componente paralela das coordenadas, né? E a componente que é perpendicular, essa não vai se alterar, não vai se modificar. Não tem jeito. Não tem jeito, tá bom? Então é isso. Então aqui em cima eu tenho como eu vou obter, né, a transformação para um boost em qualquer direção. Certo? É uma forma simplificada, né? Ela está codificada de uma maneira aí que simplifica a nossa vida, mas veja que fazer essas contas não é tão trivial assim. Tudo bem? Então eu vou deixar para vocês verificarem, ver se vocês concordam comigo aí. Tá? Então veja, essa composição relativística de velocidades ela vai se dar dessa forma. Tá? Eu tenho aqui o meu referencial, que é o meu referencial S, né? E o referencial S'. E eu tenho aqui uma velocidade relativa. Aqui eu estou colocando num boost qualquer. Então essa é a primeira coisa. Tá aqui. Tem coordenadas y', x', z', x, y, z e por aí vai. Tá? Veja, V, que é a velocidade relativa, tem componentes Vx, Vy, Vz. Esse ponto P, que está em movimento aqui, ele tem velocidade com relação a esse referencial, que eu estou chamando de V, minúsculo aqui, e V' com relação a esse referencial, que eu estou chamando de V' aqui. Né? Quanto vale cada coisa? Olha, V vale Vx, Vy, Vz. Né? E V' vale Vx', Vy', Vz'. Certo? Bom, legal. Então, quanto que é a velocidade relativa? Olha, a velocidade relativa
agora de um referencial vão ser dadas por algumas transformações. Por quê? Porque x' e t' elas se modificam, né? E veja que v, logo aqui em cima, que é a velocidade com relação ao referencial s, vale dx dt para a direção x, dy dt para a direção y e dz dt para a direção z, né? E com relação ao referencial linha, o v' vale dx', dt' da direção x, né? dy' dt' para a direção y e dz' dt' para a direção k. Então aqui está faltando um linha debaixo do dt, tá vendo? Então um errinho aí. Tá? De novo, os alunos costumam sempre me mostrar, né? Olha, você esqueceu de botar alguma coisa lá. Isso, então falta um dt' aqui. Tá? Legal. Só que eu já sei o seguinte, né? Eu já sei como se transformam x' em função de t e x e como t' se transforma em função de t e x também, que são as transformações de Lorentz aqui. Então eu tenho aqui x', que é igual àquela expressão, ct'. Quanto que é dx', que é uma variação de x? Bom, dx' vale gama, tá aqui, gama, né? Menos beta c dt mais dx. Né? E ct' vale c dt' igual a gama c dt menos beta dx. Y' e z' não mudam, então variações que são perpendiculares ao boost não se alteram. Bom, lembrando agora, né, e eu esqueci de falar isso aqui, que eu estou considerando ali, ó, logo ali em cima, né? Estou considerando um boost restrito à direção x, tá? Então veja, eu desenhei um boost geral ali em cima, mas eu estou fazendo as contas aqui de um boost na direção x. Por quê? Porque é um boost geral, essas contas iam ficar gigantescas, tá? Então não é tão trivial assim de fazer. Então, de novo, eu estou reduzindo a um boost na direção x, que não é, assim, uma perda muito grande da generalidade, porque eu sempre posso mudar essa velocidade relativa na direção da velocidade relativa, né? Então não é uma perda tão grande assim. Bom, pessoal, então vamos continuar um pouco agora aqui. Veja, eu cheguei nas equações de transformação de coordenadas para velocidades entre um referencial e outro, só que antes da gente aplicar agora e descobrir como que cada referencial observa a velocidade de um ponto, tá? Eu vou deixar isso daqui para a próxima aula. Eu vou voltar agora para descrever esses efeitos cinemáticos das transformações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que como eu observo, né, a própria medida de tamanho ou de distância entre um referencial e outro. Tá bom? Então, voltando aqui, eu tenho, né, quais os efeitos cinemáticos das transformações de Lorentz entre um referencial e outro. Tá? Então, veja. Tá? Olha o que eu tenho. Né? Eu sei o seguinte, eu sei que as distâncias que são paralelas ao boost, ou aquela direção de velocidade relativa entre referenciais, elas vão se alterar, vão se misturar com o tempo. Mas as coordenadas na direção perpendicular não vão. Tá? Então essa é a primeira coisa. Então eu estou assumindo aqui que comprimentos de alguma coisa, né, na direção perpendicular ao boost, ela não vai se alterar. Tá bom? Então o exemplo que eu dou aqui é esse exemplo aqui. Ó. Consideremos uma barra unidimensional de comprimento L0, né, medida em um referencial S, em que a barra está em repouso na direção X. Então, o referencial R sou eu, a barra é isso aqui. Tá? A barra é uma régua, tá aqui, uma reguinha. Essa é a barra, certo? Essa régua, essa barra, no meu referencial, que é o referencial R, ela tem um certo tamanho. Então, aqui esse tamanho é de 15 centímetros, por exemplo. Né? Então, tá aqui. No meu referencial, essa régua tem 15 centímetros. Bom, mas como que eu meço, primeiro, né? Como que eu meço o tamanho dessa barra, né, nesse meu referencial? Toda medida de comprimento, e isso tem que ficar claro para a gente, tá? Sempre que eu vou medir o comprimento de alguma coisa, essa medida de comprimento entre dois pontos, que é o ponto da barra, ela tem que ser uma medida simultânea. Tá? Então essas medidas elas têm que ocorrer ao mesmo tempo. Tá? Então se eu meço o tamanho da barra, eu tenho aqui, né? Por exemplo, aqui é a minha escala, que é a régua, eu vou medir uma barra, na hora que a barra está aqui, eu meço, né? Olha, a ponta da barra está aqui e a outra ponta está aqui, certo? Eu medi ao mesmo tempo
eu verifiquei que essa barra tem 15 centímetros de comprimento. Então essa medida é uma medida simultânea e ela ocorre ao mesmo tempo no meu referencial, no meu relógio. Então essa é uma medida simultânea. Tá? Agora, a gente viu que coisas simultâneas em um referencial, elas não são simultâneas em outro referencial. Então isso é fundamental, certo? Então legal. Então no meu desenho aqui do lado, olha o que eu tenho. Eu tenho o referencial S, que é o meu referencial, o referencial em que eu estou em repouso, em que a barra está em repouso, né? Se eu botar a barra no meu referencial e aqui é o 0, por exemplo, né, essa barra está parada. Então, ela tem um comprimento que eu chamei de comprimento L0, que é o comprimento próprio da barra no referencial em que ela está em repouso, que é o meu caso. Né? Essa barra está em repouso no meu referencial. Legal. Se ela está em repouso no meu referencial, que é o referencial S, então logo aqui do lado dá para verificar que essa barra, ela não tem uma linha mundo, mas ela tem uma folha mundo, porque todos os pontos da barra são pontos que evoluem no tempo, né? Então ela vem do passado, né? Como ela está aqui, estou mostrando para vocês, é o presente, né? Mas ela veio do passado e o futuro dela está evoluindo aí. Então eu formo uma folha mundo ali. Então essa é a primeira coisa. Né? Opa, isso. Então a barra tem comprimento L0 no meu referencial e aquela é a folha mundo no meu referencial da barra. Agora, o referencial que está lá no canto, que é o S', é aquela mosca que está viajando para cá com velocidade v. Né? E a pergunta que eu quero responder agora é o seguinte: qual que é o comprimento que a mosca vai medir dessa mesma barra, que para mim vale L0? Só que para a mosca não vai valer L0, vai valer L', porque a mosca não faz medidas simultâneas como eu faço. Por quê? Porque a gente já discutiu que simultaneidade é relativo. Né? O que é simultâneo para mim não é simultâneo para um objeto que está em movimento, para um referencial em movimento relativo. Então vamos verificar isso, certo? Quero verificar exatamente isso. Como que esse movimento relativo influencia na medida simultânea do comprimento de uma barra. Então o que eu tenho aqui do lado, né, que é um desenho que já está pronto aí, mas depois eu vou tentar fazer talvez um passo a passo, né? Eu tenho aqui o eixo CT, o eixo X, que é o eixo do meu referencial, do referencial S. Né? O referencial linha, T' e X' de S' da mosca que está em movimento se parecem com isso para mim. A gente já viu isso, né? X' e CT' é aqui, considerando que eles, né, sincronizam os relógios quando eles passam na mesma origem, certo? Que é o começo da barra aqui. Essa barra no meu referencial tem comprimento L0, tá aqui, tá? Legal. Agora, no referencial, e esse ângulo θ aqui, né, lembrando que isso aqui é tangente de V, que é igual a esse ângulo aqui também, né? Veja, a medida do comprimento da barra, né, para o referencial linha, ela tem que ser feita simultaneamente. E o que é simultaneamente para S'? São linhas aqui, ó, né, que têm o mesmo tempo, que fazem isso. Ó. Então, a evolução da folha mundo da barra, observada por S', veja que para esse tempo zero aqui em T', esse ponto C e esse ponto A são pontos simultâneos por onde passa a barra. Então essa distância daqui até aqui, ou esse intervalo no espaço-tempo do ponto A até o ponto C, que são eventos, né? Aqui é o ponto em que a extremidade da barra passa no referencial linha, e aqui é o ponto, né, em que essa parte da barra está no referencial linha, S' e S. Né? Essa distância aqui vai ser o L', que vai ser o tamanho que o referencial da mosca vai medir da minha barra. Tá? Então tá ali. Né? Veja, tangente de θ, a gente já discutiu isso também nas aulas anteriores, vale V sobre C, que é o próprio beta. Né? Legal. Tangente de θ é cateto oposto por cateto adjacente. Né? Se a gente verificar aqui, cateto oposto por cateto adjacente de θ vai dar ΔX sobre C ΔT, que é esse intervalo aqui, né? Que vai dar V sobre C. Está logo aqui, que é o próprio beta. Então, está aqui, beta. Né? Legal.
aqui, veja, esse ângulo θ, então, é o mesmo que esse aqui, que vale cateto oposto por cateto adjacente. Tá? Como esse lado aqui vale beta L0, tá? Eu tenho aqui, então, que cateto oposto vale CT sobre L0. Cateto oposto, CT sobre L0. CT sobre L0, CT, que é esse cara aqui, vale o próprio beta L0. Então, o que eu descubro aqui, através de geometria pura e simples, né, é que esse lado, né, que é a distância entre B e C no espaço-tempo, vale beta L0, que é igual a CT. Né? E esse comprimento aqui vale L0. O que eu não sei é quanto vale esse cara aqui, que é L'. Daí você pode ficar tentado a usar Pitágoras aí, pura e simplesmente. Ah, professor, mas é fácil, porque o L' aqui vai ser L' ao quadrado igual a beta L0 quadrado sobre L0 mais L0 quadrado. Daí não, lembrem, a gente está trabalhando no espaço-tempo de Minkowski, que é um espaço-tempo quadridimensional, em que a geometria não é mais a geometria euclidiana e Pitágoras não mais é válido, né? E agora eu tenho que discutir uma outra quantidade aqui. Só que a gente já viu quanto vale essa quantidade. Ó, lembremos o seguinte, ΔS², que é o intervalo ou as distâncias, são preservados entre os referenciais, então são iguais. O que quer dizer que essa distância ou intervalo entre o evento A e o evento C, eles devem ser iguais para os dois referenciais. Então o que eu vou fazer vai ser uma comparação entre esses dois eventos. Né? Então olha, o intervalo entre o A e C no referencial linha, que é o L², né? Voltando aqui no desenho, é a distância entre o ponto A e o ponto C, vale L'². Porque a nossa definição é o quê? É menos CT' mais delta x'. Só que o tempo lá, né, é o tempo zero. Então é zero, né? Mais a distância, que no nosso caso é a distância L' ao quadrado. Né? Agora, esse mesmo intervalo observado no referencial S, ele vale CT², porque agora no referencial S, olha só, esse intervalo aqui, eu tenho uma distância que vale L0 aqui na posição e tenho uma distância no tempo que vale CT, que a gente descobriu que é beta L0. Né? Que vale isso daqui, menos CT² mais XB², que é aquele ponto do intervalo, do próprio intervalo B lá. Né? Esse cara vale L0², que é o tamanho próprio, a dimensão própria da minha barra. CT a gente descobriu que vale beta L0 por pura geometria, sem muitos problemas. E eu posso descobrir então o quê? Que o L' vale L0 sobre gama. Né? E como gama é maior ou igual a 1, L' é menor que L, menor ou igual a L0, dependendo da velocidade relativa. Então a barra, essa barra aqui, ela possui um comprimento menor para aquele observador que está em movimento. Né? Então para mim essa barra ela tem 15 centímetros. Para uma mosca que está passando aqui e mede as dimensões dessa barra, a mosca vai medir menos que 15 centímetros. Certo? É uma medida, é um experimento. Então todo experimento que ela faz para medir essa barra, ela vai medir uma barra menor, certo? Agora, você pode pensar o contrário, né? Para a mosca, quem está em movimento sou eu. Eu que estou indo para lá com velocidade v. E essa barra está comigo, né? Então a mosca está parada, essa barra está passando por ela. Na hora que ela medir a barra, ela vai medir quanto? Ela vai medir também um comprimento menor. Né? Então você pode, eu vou deixar para vocês fazerem em casa essa discussão desse problema, desse exemplo que eu estou dando para vocês, que é a discussão de e se a barra estiver em movimento. Porque o que eu fiz para vocês foi a barra parada no meu referencial, certo? A barra continua parada no meu referencial, mas para a mosca, eu que estou em movimento, certo? Então o que eu quero que vocês façam é que vocês desenhem no diagrama de espaço-tempo desse mesmo experimento, façam a mesma análise agora com essa modificação e verifiquem qual que é o tamanho que a mosca vai medir dessa barra, certo? E vocês vão verificar que não tem jeito, o resultado é o mesmo. Né? Da mesma maneira que para aquele
corpo, aquele objeto, aquela partícula, aquele referencial que está em movimento com uma certa velocidade, o tempo naquele referencial passa mais devagar do que o tempo no meu referencial, tá? Comprimentos na direção do boost naquele referencial em movimento, eu vou sempre medir como menores do que o comprimento no referencial que está em movimento, no referencial próprio da barra. Certo? Eu sei, não é uma coisa assim tão trivial de ver, mas isso é o que acontece em relatividade, né? Não é culpa minha, é como a natureza se mostra para a gente e como a gente consegue interpretar todos esses fenômenos que estão aí. Tá? Veja que está, então, o que a gente chama de uma contração espacial. Há uma contração do espaço na direção do boost, certo? Então, há uma contração do espaço na direção do boost. Você pode perguntar, mas essa contração ela é real? Né? Eu, por exemplo, se eu estou me movimentando muito rapidamente, né, eu tenho, sei lá, tenho 30 centímetros mais ou menos de comprimento, de profundidade. Eu tenho 30 centímetros de profundidade. Se eu começo a correr para lá, mais rápido, cada vez mais rápido para frente, né? Para mim, eu continuo tendo 30 centímetros de profundidade aqui, né? Agora, para quem me medir enquanto eu estou correndo, ele vai falar, não, você reduziu, você está com 15 centímetros agora. Certo? Eu vou falar, não. Depois que a gente para, enquanto conversa, né? E fala, não, eu continuo tendo 30. Você que mediu com 15, porque eu estou com um movimento relativo num boost na sua direção, certo? Tá? Então, medidas, assim como simultaneidade, né, são coisas que acabam sendo relativas entre os referenciais. Né? Não necessariamente eu vou, né, ser esmagado porque eu estou andando cada vez mais rápido. É só como um observador vai medir processos físicos em outro referencial, certo? Essa contração espacial ela é chamada de contração espacial de Fitzgerald-Lorentz, como eu estou descrevendo ali em cima, e ela sempre ocorre, então, para distâncias e comprimentos na direção do boost. Tá? E eu tenho aqui agora a volta para começar a discutir qual é a composição de velocidades entre os referenciais. Então, pessoal, a gente fica por aqui agora. Tá? Eu quero que vocês devagar, tá? Com o tempo, revejam essa aula e na próxima aula eu vou voltar a discutir o movimento relativo ou a soma de velocidades relativas. Tá? Então até agora eu fiz uma pequena introdução ali de como eu observo velocidades entre os referenciais, certo? Como que eu vou descrever essas velocidades de um ponto com relação ao referencial relativo. Eu comecei a descrever como eu vou medir essas velocidades e como é a transformação de coordenadas. Então, na próxima aula, a gente vai colocar tudo isso junto, tá? Para poder definir como são essas transformações de velocidades entre os referenciais e como eu somo velocidades nesse ambiente relativístico. Tá? E agora a gente sabe também que variações de dimensão e de coordenadas, elas só ocorrem na direção do boost, e a gente já viu como fazer essas decomposições. Tá bom? Legal? Eu sei, é bastante coisa, não é trivial, é bastante assunto, bastante coisa nova, tá? Então vai com cuidado, começa a rever as aulas, dá uma pausa, tá? Pega as notas, faz umas continhas aí e bola pra frente. Legal? Beleza, pessoal. Até a próxima aula.